Olá. O primeiro dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio estabelecidos pela ONU é acabar com a fome e a miséria até 2015. No Brasil, que tem a alimentação como um direito garantido na Constituição, há uma realidade a ser modificada. Ainda existem pessoas sem acesso à comida. De um lado da moeda, o que sai das plantações e da indústria alimentícia é suficiente para atender toda a população uma vez e meia, o que faz do país um dos principais produtores de alimentos do mundo. Do outro lado, estamos entre as nações que mais desperdiçam comida, quantidade que poderia encher o prato de 30 milhões de famintos. 64% do que é plantado no Brasil se perde no caminho da produção até a cozinha. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com os nossos convidados. Dalberto Adulis, consultor de conteúdo e metodologias do Instituto Acatu para o Consumo Consciente, Luciana Quinaglia, Quintão, presidente da ONG Banco de Alimentos, e o engenheiro agrônomo e consultor Hélio Junqueira. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Obrigado. Dalberto, essa relação aqui, Brasil, 4º produtor mundial de alimentos, o país está entre os 10 países que mais desperdiçam comida, é o 6º mais desnutrido, também tem um grande número de obesos. Como é que a gente explica essa relação, levando tudo isso em consideração, essa relação entre suficiência de alimentos com perda e desperdício, e esse número de famintos? Eu acho que, de um lado, é importante a gente pensar que existe uma deficiência a parte da população em acessar, a gente está falando especificamente de renda, e isso leva, seja à fome ou à desnutrição, mas, de outro lado, existe toda uma deficiência de educação alimentar que permita uma dieta que seja mais saudável e, a partir daí, não se tem esses graus de obesidade tão grandes como a gente tem visto, a gente vem vendo no Brasil nos últimos anos, né? Do ponto de vista do desperdício, ele ocorre em todas as etapas da cadeia, como você colocou, né? Então, em países em desenvolvimento, como o Brasil, tende a ser maior na produção e na distribuição, e menor nas casas das pessoas. Mas, ainda assim, estima-se que 30% seja desperdiçado na casa dos brasileiros, né? Então, você ter, primeiro, planejar as compras de maneira a evitar o desperdício é importante, você fazer o que se chama do aproveitamento integral dos alimentos para assegurar que cascas e uma série de coisas que muitas vezes vão parar na lixeira possam ser reaproveitadas, é extremamente importante. Eu acho que o mais crítico é que quando a gente desperdiça alimento, a gente está desperdiçando água, que é utilizada na sua fabricação, fertilizante, que muitas vezes vai contaminar rios, né, e gerar uma série de problemas ambientais, gasolina no transporte, ou seja, a gente desperdiça muito recurso natural quando acaba jogando uma comida fora. Luciana, a mesma questão, como é que você avalia essa relação entre suficiência de alimentos com perda e desperdício ou desperdício e o número de famintos? E essa questão que o Dalberto destacou, o problema da renda, o problema da falta de educação alimentar. Eu acho que a renda tem uma relação direta entre você comprar e não comprar o alimento. Porém, existem maneiras que nós poderíamos começar a pensar em modelos para garantir ou pelo menos melhorar o acesso aos alimentos que é abundante, né, que as pessoas não têm acesso a esses alimentos, né? Então, no nosso caso mesmo, né, quando eu fundei a ONG Banco de Alimentos, a nossa intenção sempre foi essa, combater a fome através do combate ao desperdício. Então, a gente tenta fazer uma ponte da onde sobra para onde falta. E isso é feito diariamente e nós conseguimos alimentar 22 mil pessoas por dia, né, e aproveitar 40 toneladas de alimentos que seriam jogados no lixo, apenas porque não foram vendidos. Ou seja, aquela população que tinha renda não comprou. Porém, uma outra que não compraria de qualquer jeito, então nós não estamos constituindo uma perda para o fabricante, que não teria acesso a esse alimento, passa a ter acesso porque foi criado um mecanismo de ponte mesmo, né, para minimizar esse impacto do desperdício. Ou seja, o destino daquele alimento se cumpriu, de uma forma ou de outra. E existem outras formas também da gente procurar
democratizar esse alimento de uma forma mais clara e ampla, como, por exemplo, uma lei que está parada no Congresso Nacional há muitos anos, que eu acredito que vocês conheçam também, que é a Lei do Bom Samaritano, né? Essa lei está há mais de uma década parada no Congresso Nacional e ela exime de responsabilidade civil e criminal o doador de boa-fé, né? Quando eu fui fundar a ONG, que o que eu conheço é o primeiro trabalho da sociedade civil, pode ser que exista outro, né? Nossa, eu fui muito desanimada e desestimulada, porque falavam para mim, você vai ser presa, onde você vai, né, amarrar o seu burro e tal. Eu falei, não, eu acho que a ética é uma coisa que está dentro da gente, e se a gente muda, o governo muda, se a gente muda, as empresas mudam, se o eleitor muda, o político muda. Então, tem horas que a sociedade tem que dizer, olha, eu não concordo com isso e eu vou fazer diferente, né? Até chegar o momento em que as escolas façam esse papel, elas eduquem cidadãos. E assim, daqui a 30 anos, que é uma coisa que eu imagino mais ou menos, nós vamos ter pessoas que cobrem do governo naturalmente, sem ser de uma forma violenta ou de uma forma complicada, né, que seja pesada para si próprio, né, mas que as pessoas saibam que elas têm direitos e deveres e que elas devem cobrar os seus direitos também, né, e que se todo mundo tivesse acesso ao alimento, a gente teria uma sociedade muito mais em paz, né, do que aquela que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, né. Hélio, a mesma questão, essa relação entre suficiência de alimentos no Brasil com perda e desperdício e número de famintos, e acrescentando esse ingrediente que a Luciana colocou, que é a questão do direito. No Brasil, a alimentação é um direito garantido na Constituição, e isso é recente, é apenas de 4 anos para cá, 2010. Os famintos têm consciência deste direito? Inicialmente, essa primeira questão da relação, né? Eu acho que o Dalberto e a Luciana já abrangeram a questão de uma forma ampla. Nós estamos falando de renda, né? Sem renda da população, nós não podemos nem começar a conversar. Porque sem ter dinheiro, algum recurso, a pessoa não pode ir ao mercado, ela não consegue adquirir qualquer qualidade ou qualquer quantidade de alimentos. Esse é o passo fundamental, já foi dito. Agora, mesmo tendo esse mínimo de renda, que até é garantido por alguns programas sociais, o programa do Bolsa Família melhorou muito essa situação, o número de desnutridos, da fome diminuiu visivelmente, né? Todos os indicadores apontam isso. Mas ter o dinheiro e também não saber se alimentar é um agravante. Precisa da educação, você precisa da orientação de como se alimentar, porque hoje tão grave, ou identicamente grave, é o problema da fome, mas também o que é chamada fome oculta. Então, a pessoa se alimenta, mas ela se alimenta muito mal. Então, ela não incorpora os ingredientes, as vitaminas, as fibras, os sais que ela necessita para ter uma vida saudável. E essa pessoa é uma pessoa que se incapacita pelo trabalho. Então, uma pessoa má nutrida tem um custo social tão grande quanto da desnutrição, né? Então, existem avaliações econométricas aí que já apontam 2%, 3% do PIB mundial é gasto para socorrer deficiências de uma alimentação inadequada. Então, eu acredito que ambos já introduziram, são fatores importantes da questão. A questão da solidariedade social também é uma questão relevante no enfrentamento desse paradoxo social entre desperdício e fome, mas isso não esgota. Eu acho que assim, o assunto é um assunto complexo, é um assunto holístico, é um assunto que tem que ser visto com a complexidade que ele merece. Então, eu acho que nós, para discutir, além desses elementos que já foram colocados em discussão, eu tenho certeza que a gente vai avançar também para discutir modelos de produção, modelos de consumo que levem em conta fatores ecológicos, fatores de sustentabilidade, fatores ambientais que foram ignorados ou que não têm sido contemplados na abrangência dessa questão. Agora, você chamou atenção para a questão da fome oculta. Uma coisa é aquele que não tem renda, não tem dinheiro para comprar, logo não vai comer, terá fome. Outra coisa é aquele que tem dinheiro e come mal, é este que tem a fome oculta, porque ele não tem a informação sobre o alimento adequado. Então, a fome oculta, o termo é mundial, é internacional, ele aponta justamente para essa situação. E o Brasil, como todos os países em desenvolvimento, países emergentes, ele é vítima desse processo. Porque a pessoa, as famílias, elas mal tinham renda para se alimentar. Então, o sintoma da desnutrição é óbvio, a criança magra, a pessoa abatida, enfim. Mas a pessoa subnutrida ou a pessoa com a fome oculta,
ela geralmente é obesa, ela geralmente apresenta sintomas de sobrepeso, o que indica que essa pessoa está tendo uma ingesta calórica desproporcional pelo consumo de refrigerantes, pelo consumo de produtos da indústria de fast food, que é acessível para as camadas mais populares, inclusive, em detrimento de uma dieta saudável, de uma dieta equilibrada, que até no padrão tradicional as famílias possuíam, né? O arroz, feijão com a verdura e a mistura, né, eram padrões adequados do ponto de vista nutricional, que se perdem com a homogeneização do fast food, do junk food, né, que é o que mais a televisão mostra, porque mesmo as populações mais pobres, mais periféricas, ela tem acesso à televisão, à propaganda alimentar de um modo geral, e ela também se contamina por esse discurso social sobre o prazer da alimentação. E o que está sendo veiculado é uma alimentação de baixíssima qualidade. Então essa é a chamada fome oculta, e ela é tão grave do ponto de vista social, né? Não da pessoa que passa fome, mas do ponto de vista macro-social, ela é tão grave quanto a desnutrição. Eu posso, acho que, fazer um comentário, que eu acho que neste processo, né, o que acaba acontecendo é que nessa transição por uma alimentação mais industrializada, muitas pessoas acabam desejando coisas que não vão nutrir, acabam até se comprometendo e comprometendo o seu orçamento, né, vão ter problemas de saúde, e o que é algo crítico, mas é uma desconexão, muitas vezes, da alimentação com a ideia de cultura, né? Então, a gente vê iniciativas opostas nesse processo, né? Eu vi recentemente nos Estados Unidos um pessoal lá da Califórnia, que trabalha muito com tecnologia, eles estão inventando um composto que eles não querem perder tempo, bem aquela coisa de norte-americano estereótipo. Então, é um composto que você come aquilo, já tem tudo. E tem pessoas que já estão há 2, 3 meses só comendo aquilo e ele não perde tempo para se alimentar. De outro lado, a gente vê um grupo de pessoas trabalhando com slow food, que é o processo de você resgatar as receitas, você ter prazer em cozinhar, você preparar em família. É a alimentação nutrindo as relações familiares e nutrindo a sociedade. Então, de certo modo, o processo da industrialização e do fast food vai muito nessa linha da praticidade e acaba comprometendo a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente tem que, nesse processo educativo, de reestruturação, tem a reestruturação do sistema produtivo, tem a educação, mas a gente tem que fazer esse resgate. Em momentos importantes, ou iniciativas, são hortas comunitárias. Você, hoje, nas escolas, começa a ter hortas também, algumas, né? Compostagem de alimentos. São iniciativas que vão numa direção de reconexão da gente com a natureza, e o alimento é o principal meio de se fazer isso. Inclusive a revalorização dos alimentos tradicionais, que também foram culturas perdidas, porque existe muita cultura que veio das populações indígenas, principalmente na região norte do Brasil, que as verduras, legumes não tradicionais vão se perdendo. E eles eram fontes de alimentos ecologicamente fáceis de produzir, abundantes na região, e que foram abandonados em função de uma padronização, de uma homogeneização do consumo, negando a diversidade regional, ecológica, que poderia reduzir significativamente dentro da escola a questão alimentar. Então, são vários resgates, eu acho que essa palavra é muito importante, né? São resgates culturais, resgates sociais, para tratar um problema que, como eu insisto, ele não é um problema simples, ele é um problema altamente complexo. Luciana, o dado de que 64% do que é plantado no Brasil se perde no caminho da produção até a cozinha. Se perde. Essa é a perda mesmo? É diferente do desperdício? Quer dizer, o que acontece na cozinha é o desperdício e o que acontece no caminho até ela é a perda? Bom, na minha interpretação, perda é desperdício. Porque, assim, não se precisaria perder, né? Então, a gente perde alimentos porque a estrada é esburacada e vai caindo alimento no processo de chegar até onde tem que chegar. A gente perde alimento porque o governo tem aquela política econômica de regulação de preços, compra grãos, não tem onde armazenar. O grão apodrece lá onde ele deveria estar sendo armazenado. A gente tem problema para transportar esses grãos para fora do país, por exemplo. Vocês viram no ano passado aquela linha de carros, né, presos nas estradas, porque todos tinham que ser transportados rapidamente, porque senão eles estragariam, o agricultor perderia, o governo teria prejuízo, né? Então, tudo isso precisaria ser, na minha opinião, ser revisto com mais cuidado. A gente pode melhorar o processo como um todo, do micro ao macro, né?
até filosoficamente falando, né? Porque eu costumo dizer que, ou sentir, que a alimentação ou alimento é uma metáfora universal para tudo que vocês puderem imaginar, né? Se vocês fizerem uma troca, o alimento com alguma coisa, a nutrição com alguma... Você nutre a alma, você nutre o espírito, você nutre o corpo, você nutre a sociedade, você nutre a cultura, você... Não é verdade? Né? E assim, como nós, como seres humanos, né, estamos cuidando do alimento, como produzimos, se damos acesso às pessoas a esse alimento, diz muito sobre nós, enquanto momento evolutivo que a gente se encontra, né? E aí, assim, porque eles falando é tão interessante que dá vontade de somar. E, por exemplo, um número interessante de fome é que nós temos hoje 67 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar. É um paralelo à fome oculta e é um dado pelo IBGE, né? Então, significa que 67 milhões de pessoas não sabem se vão comer o suficiente em quantidade e qualidade na próxima refeição. Se você pensar que nós somos 200 milhões no Brasil de habitantes, gente, vocês fazem a proporção, é quase a metade. Nós somos um dos países mais ricos do mundo. Então, a escola é outro fator fundamental. Né? Nos humanizarmos enquanto sociedade, fundamental. Daqui a pouco a gente vira robô, não adianta nada. Eu acho que o grande clique é a gente aprender o que é ser humano dentro de uma sociedade cada vez mais evoluída e tecnológica. Você está aqui na TV Alesp, este é o programa Assembleia Debate, o nosso tema hoje, fome e desperdício de alimentos. Um intervalo, voltamos em seguida. Você está na TV Alesp, o programa Assembleia Debate trata hoje de fome e desperdício de alimentos. Hélio, ainda no raciocínio da Luciana, no bloco anterior, na questão do transporte dos alimentos, essa perda que acontece ao longo das rodovias. O Brasil está muito atrasado na questão do manuseio, na prática do manuseio e do transporte, nessas técnicas. Sem dúvida, Mauro. Eu acho que diagnósticos dessa natureza a gente vê a todo momento na mídia ou nos órgãos públicos, né? Nós temos uma rede de transporte carente, nós temos deficiência de armazenagem no Brasil, né? Toda vez que nós são chamadas super safras e não tem lugar para armazenar, e isso acontece todo ano. Então, quer dizer, é a morte anunciada, quer dizer, todo mundo sabe o que vai acontecer e acontece. O custo logístico dos portos, aeroportos, é impressionante, isso leva a perda inevitável. Mas não é só isso, eu acho que nós abandonamos há muitos anos, historicamente, o transporte ferroviário, né, que poderia ser uma malha de transporte de mercadorias ao longo desse imenso Brasil. Nós temos deficiências de embalagem, né? A questão da embalagem, principalmente quando você trabalha com elementos perecíveis, quem conhece SEASA, frequenta a SEASA, sabe disso. A maior fator de perda dentro das centrais de abastecimento são embalagens inadequadas. Então, tudo isso é relacionado ao fator logístico, ao complexo de infraestrutura, que é responsável, sem dúvida nenhuma, pela parcela majoritária do que se conhece por perda no Brasil. Isso é cultural? Ele é infraestrutural, né? E precisaria de ter políticas públicas muito direcionadas e muito efetivas, eficazes, para combater o problema. Porque, às vezes, você tem um discurso, você tem um diagnóstico pronto, preparado há dezenas de anos e que nunca sai em termos de uma medida prática. Por exemplo, o caso, né, da famosa caixa K, caixa de madeira dentro de entrepostos, é uma questão que se discute quando eu entrei na escola para fazer agronomia há 40 anos atrás, já era uma questão colocada. Hoje você vai no entreposto, não se avançou nada. Então, é uma questão que precisaria de determinação, vontade política, vontade de mudar. Agora, Adalberto, o outro lado dessa moeda, que se você pegar as sociedades mais desenvolvidas, os países mais ricos, que não têm esse problema infraestrutural que o Hélio destacou, já não é mais a perda no transporte, enfim, aí já é o desperdício dentro da casa das famílias, o consumo exagerado, pelo fato de haver renda. Tende a ser dessa forma, né? Primeiro você tem uma produção muito mais eficiente, porque há infraestrutura, mas também os atores econômicos, as empresas, querem ganhar e têm mais eficiência, então isso é o lado positivo. Por outro lado, o acesso maior, as pessoas acabam comprando mais e, da mesma maneira, desperdiçando mais. Segundo os dados da FAO, aproximadamente a perda e desperdício, né, em países como da América Latina gira em torno de 400 calorias
per capita, por dia. Na Europa, 800 calorias. E nos Estados Unidos, quase 1.600 calorias. Porque depende de quanto se ingere, quanto se compra e quanto se desperdiça. Além do fato de que a dieta é diferente. Então a gente sabe que uma dieta com muito mais açúcares, sódio e gordura, como a americana, né, vai significar a ingestão de muito mais calorias. Então, tanto em termos de volume de recursos, quanto de calorias, tende a ser maior lá no usuário final. Agora, a gente também contribui para isso na medida em que somos grandes exportadores de alimentos, né? Então, quando a gente exporta soja, quando a gente exporta café, a gente está exportando algo que vai ser desperdiçado lá. Mas 70% da nossa água é utilizada para onde? Para a agricultura. Então, a gente está exportando água também, e isso é perdido nas estradas, nos portos e tudo que já foi colocado aqui também. Luciano, o que é que mudou de 2010 para cá, a partir do momento em que a alimentação foi reconhecida como direito constitucional, na condução de políticas voltadas para a segurança alimentar? Olha, não sei te precisar, mas para mim, por exemplo, que sou uma ONG, eu demorei mais de 10 anos para conseguir um certificado que fizesse com que eu deixasse de pagar o INSS dos funcionários, já que outros segmentos têm várias facilidades como cultura, esporte, etc e tal. Quer dizer, foi uma guerra de quem trabalha com segurança alimentar conseguir ter esse tipo de olhar, um pouco de ajuda, pelo menos, para conseguir trabalhar, né? Então, isso é um dos contrassensos brasileiros. Quem trabalha com esporte e cultura tem Lei Rouanet, que é renúncia fiscal. Quem trabalha com saúde e educação tem FUNCAD, tem, não sei se vocês estão acostumados com esses termos, né? Mas tem convênios com o governo nas três esferas, estadual, municipal e governamental. E quem trabalha com segurança alimentar não tinha nada. Então, você imagina o trabalho, né, o problema. Então, acho que foi um incentivozinho para a gente continuar trabalhando, e eu ainda não vi grandes diferenças realmente naquelas pessoas que estão marginalizadas nas ruas, né, a não ser quem entre no Bolsa Família. Essa é a impressão que eu tenho, né? Mas, assim, como é muito recente, a gente não tem muitos estudos a respeito, muitas estatísticas. Então, essa é a impressão que eu tenho, que pelo menos nós estamos começando a olhar de uma maneira correta, né? Porque não é possível a gente ter na Constituição o direito à alimentação há quantos milhares de anos e a gente não exercer esse direito. Porque alimento é vida, né? É a coisa mais importante do ser humano, eu acho que é o alimento, a água e o oxigênio. Quando não se exerce o direito à alimentação que está na Constituição, o faminto ele pode processar o Estado brasileiro? Ele pode. Foi uma pergunta que eu fiz agora para as pessoas da prefeitura que me concederam esse título de Comas recentemente, né? Que hoje eu sou considerada uma empresa de assessoramento que assessora outras entidades carentes, né? Porque me era negado porque eles diziam, não para mim, para outras pessoas também, que nós não tínhamos as pessoas ali do nosso lado o tempo todo. Dizia, poxa, mas a gente só não dorme com elas, a gente acorda com elas e vai dormir com elas. Porque eu também no meu programa tenho um trabalho de acompanhamento nutricional, eu faço workshops, eu dou palestras, a gente ensina os cuidadores de cozinha a não desperdiçar, usar cascas, talos e sementes, até fizemos um livro recentemente, porque aqui sim, de cima para baixo você muda a cultura, né? Então dizer que usar todas as partes dos alimentos não é comer comida que é para ser jogada no lixo. Ao contrário, é inteligente, é importante, né? E tem a questão do lixo que eu acho que nós devemos citar também antes de acabar o programa, né? Que hoje a FAO nos disse que o terceiro maior emissor de gás carbônico na atmosfera é a decomposição de restos de alimentos. Então, jogar alimento no lixo é péssimo para o planeta e para nós seres humanos também, né? Então, assim, eu acho que eu me estendi um pouco na resposta, mas eu acho que a gente precisa realmente repensar que o assunto é muito grave. Na minha opinião, o ser humano gravita em torno da alimentação, né? Se você for pensar na história da humanidade, ela está toda ligada com a questão da alimentação. Hoje mesmo, 44% do que foi produzido de riqueza no Brasil no ano passado é do agronegócio.
né, os recursos são escassos, né? Então ele estava dizendo assim, a gente reaprender a ter outros modelos, como comer perto de casa, né? Tem um livro muito interessante que é A Gente é o que a gente come, né? Que ela faz uma paródia assim, que é como se nós tomássemos petróleo, que o alimento demora tanto para chegar na nossa casa, vem de tão longe, às vezes de avião, às vezes de navio, às vezes de carro, aí tem a embalagem plástica, assim, tanto que de petróleo colocado ali para a gente se alimentar, uma parcela da população mundial, né? Em detrimento de outra que realmente passa fome de verdade. A própria FAO ela pesquisou e divulga um número interessante. Em termos mundiais, a perda anual seria da ordem de 1,3 bilhão de toneladas. Sim. Mas esse 1,3 bilhão de toneladas gera 3 bilhões de gases de tonelada de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, o problema social, a dimensão social do problema, ela passa de ser do faminto para ser planetária. Planetária, ela é de recursos naturais, força de trabalho perdida também. Então, não é mais uma questão... se bem que a questão do faminto ela é uma questão humanitária, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo, claro. ela passa a adquirir uma outra dimensão, né? Então, que nós precisamos encarar talvez com outros olhares e outras perspectivas também. Isso, inclusive quando eu encontro uma pessoa que não tem um olhar muito humanitário, porque a gente se encontra com pessoas assim, eu costumo dizer, se não pelo seu irmão, pelo planeta, porque é a sua casa. É uma então outra vai acabar envolvendo você outra também. Perspectiva, né? outro olhar. Eu costumo dizer muito isso também, assim, a gente não tem jeito, nós precisamos olhar para essa questão do alimento. Eu acho que tem uma outra, para pensar essa questão dos limites do planeta, anteontem foi o dia em que nós esgotamos os recursos do planeta previstos para 2014, que é nosso ano. Então, desde anteontem, nós já estamos usando aquilo que não nos pertence, né? Por causa da nossa pegada ecológica. Quanto mais industrializado, quanto mais distante vem esse produto, maior a pegada ecológica dele, que é esse conceito do CO2 emitido, por exemplo, né? Então, a valorização dos produtos locais é extremamente importante. Do comerciante local, do comerciante local, porque a gente tem um desenvolvimento muito mais sustentável. Exato. Então, a partir da alimentação, a gente sempre vai pensar o meio ambiente. Exato. E pensa o tamanho do desafio quando a gente vê o crescimento populacional que temos pela frente. A gente vai de 7 bilhões de habitantes para 9 bilhões em 2050. Estima-se que vai ser necessário aumentar em 70% a produção de alimentos. Mais água, mais insumos, menos florestas, a não ser que se consiga com mais produtividade. Então, Mauro... E tudo isso vai ficando mais caro, né? Porque o desperdício, a perda, acaba tendo uma influência forte nos preços. Né? Todo desperdício é pago, né? Eu acho que a gente não pode ter nenhuma ilusão quanto a isso. A sociedade paga, nós pagamos. Tudo que é jogado fora é pago. Ele custou produzir e em algum momento ele impõe o seu preço na cadeia e isso é ressarcido. Então, toda a economia... Coloca a falta de renda aí, o preço subindo. Quanto mais sobe o preço, mais aumenta a fome também, porque o desequilíbrio entre a oferta e a quantidade de dinheiro, né, disponível para comprar. Aliás, praticamente o único, né? Eu sou economista de formação. Praticamente o único, assim, a única situação que você vê claramente a diferença de preços, né, oferta e demanda, é em relação aos alimentos. Mais Faltou, direto, ficou né? caro. Sobrou, ficou barato, né? Uma coisa impressionante. A gente viu com tomate, né? Com sempre qualquer aparece alimento. o tomate como vítima. Mas eu queria dar uma contribuição, Mauro, posso? Claro. Que é em relação também à insegurança alimentar, que nós estávamos comentando, que foi aquele dado que o governo nos dá, né, de 67 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar. E o que quer dizer a definição de insegurança alimentar para eles é não ter o que comer na próxima refeição em quantidade e qualidade. Tem muitas pessoas já olhando com outro olhar, que é nós, que teoricamente não fazemos parte desse grupo de pessoas que vivem em insegurança alimentar, de forma planetária, estamos sofrendo com insegurança alimentar. Temos Por quê? risco. Porque as qualidades de alimentos estão ficando cada vez menores. Então, antigamente, nós tínhamos, não vou ser exata, mas a ideia é essa,
200 tipos de cenoura. Tinha cenoura roxa, cenoura amarela, né? Hoje só tem a cenoura laranja, que por acaso até veio da Holanda, porque as pessoas só fabricam cenoura laranja. Isso importa para o mundo inteiro a cenoura laranja. Feijão, hortaliças, batatas. Isso é um grave risco. Por isso que hoje também tem gente já fazendo bancos de sementes. Porque tem gente que entende que o mundo está vivendo um risco, né? E hoje nós consumimos mais 40 tipos de alimentos apenas, enquanto na antiguidade nós consumimos 200, 300 tipos de alimentos. Hoje nós nos reduzimos a basicamente 40 tipos de alimento, né? Então isso é uma coisa também a ser pensada. Por isso que eu tenho essa impressão, na verdade eu tenho essa convicção, né, de como a gente produz. O que a gente produz e se as pessoas têm acesso ou não ao que produzimos, diz muito sobre nós. O que dizer da qualidade desses 40 alimentos? Você citou em instantes atrás que nós somos o que comemos. Esses alimentos estão doentes, nós estamos doentes, as nossas doenças estão relacionadas com a má qualidade desses alimentos? Nós somos campeões em muitas coisas, né, meus amigos? Nós somos campeões em arrecadação de impostos, em desperdício e também no uso de agrotóxicos. Ah, sim. Então, eu acredito que a gente esteja comendo muita comida que faz mal para a nossa saúde, né? Estou certo ou estou errado? Não, essa questão, ela deve ser, no meu entender, ela deve ser vista... Você tem um sistema industrial de produção e distribuição de alimentos que adquiriu se transformou numa verdadeira indústria. Então, o alimento, para circular nessa indústria, ele exige algumas características. Por exemplo, resistência ao transporte, alto grau de padronização e homogeneização, para ele passar no código de barras, enfim. Então, o alimento que é natural, produzido biologicamente, ele é forçado a se transformar num produto altamente homogêneo, como se fosse um parafuso, algo industrial. Isso só se faz à custa do uso de muitos insumos e de melhoramento genético que privilegia algumas características do alimento, por exemplo, a forma, ou, por exemplo, a resistência, e a nutrição, o sabor, o prazer, as propriedades organolépticas nutritivas vão perdendo espaço. Ela é menos importante do que a resistência ao processo industrial da distribuição. Então, é isso que nós passamos, é esse o processo, que as 200 cenouras viram uma só, ou vários tipos de tomate acaba sendo privilegiado apenas algumas características desse produto. Agora, retomar um pouco, ou voltar às origens, ou retornar um pouco para trás, implica rever modelo. Claro. Né? Então, assim, a grande rede supermercadista, hipermercadista, mundial, planetária, etc., ela só funciona dentro desse sistema. Pensar alguma coisa diferente implica ver novas alternativas a esse sistema. Então, que é o comércio de rua, é o comércio local, é o comércio que você produziu e consome próximo da sua casa, que não exige padronização, enfim, a valorização do orgânico. Então, é uma mudança de padrão. Eu acho que a agricultura orgânica, tudo isso vem trazendo muita contribuição, uma nova mentalidade. Mas isso ainda precisa muito mais. Você está na TV Alesp, este é o programa Assembleia Debate, falando hoje sobre fome e desperdício de alimentos. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Aqui na TV Alesp, a sequência do programa Assembleia Debate, hoje falando sobre fome e desperdício de alimentos. Então, Alberto, falando para o consumidor, como planejar a compra dos alimentos para evitar o excedente, a perda, o desperdício, evitar que se perca o prazo de validade dos produtos que a gente tem em casa? Olha, o conselho que eu daria é como no Instituto Acatu a gente trabalha com consumo consciente em geral. A gente parte de 6 questões. A primeira por que comprar? Então, efetivamente, você se perguntar se você precisa daquele alimento, se é um alimento que será bom para você, né? Depois, o que comprar? Fazer a seleção correta. Eu acho que o que foi colocado do ponto de vista, né, de fertilizantes, e a gente sabe que alguns produtos, vira e mexe, aparecem testes aí, estão totalmente inadequados para o consumo, pensa, isso vai fazer mal para você no futuro e no presente, né? O barato sai caro, né? Eu ouvi falar uma vez que às vezes você pode comprar barato, mas a conta do médico vai sair muito mais caro. Depois, como comprar? E aí, neste como comprar, e você priorizar um transporte adequado,
você priorizar aquele que esteja mais acessível, que esteja dentro do prazo de validade. Depois, o como utilizar. Aí, utilizar os alimentos de maneira a assegurar o aproveitamento integral. A gente acha que vai ter algumas dicas depois sobre isso, né? E, dessa forma, assegurar a nutrição, mas também evitar esse desperdício. E, no final, é o como descartar, né? A gente tem uma implementação da Lei de Resíduos Sólidos esse ano, que é extremamente importante, e algumas prefeituras já estão estimulando, por exemplo, a compostagem. Então, cascas e matéria orgânica pode ser destinada para compostagem, viabilizando aí você produzir adubo que vai alimentar hortas e jardins, né? Se a gente pensar, os humanos são os únicos seres na Terra que produzem lixo. Então, a gente tem que reintegrar o ciclo da natureza. E essas são questões orientadoras básicas, eu diria. Há um entendimento na nossa sociedade de que há o alimento em abundância, por exemplo, em relação à água. Então, olha, muita gente diz, eu pago a água e não importa, estou pagando, se ela se perdeu, eu paguei e o problema é meu. Tem muita gente que pensa assim ainda, apesar de toda essa situação que a gente está vivendo em relação à água. Existe isso em relação ao alimento? Eu vou comprar e eu vou desperdiçar porque eu paguei mesmo, o problema é meu. Existe, infelizmente existe. Quando a gente verifica, quanto mais consciente as pessoas do ponto de vista do consumo, maior a percepção e o reconhecimento da relevância de se pensar muito e evitar o desperdício. Quando a gente olha, por exemplo, o padrão de consumidor europeu, em geral, ele tem uma preocupação maior, até porque ele já passou por escassez no passado, né? Agora, infelizmente, as pessoas, quando têm uma certa bonança, podem passar por esse processo. Mas é por isso que educação e cidadania é fundamental. Eu não posso me importar só comigo, a minha água ou o que eu estou fazendo, né? Eu tenho que ter uma reflexão sobre o planeta, que é um só. No como consumir, eu acho que tem um indicador interessante de um país desenvolvido também, que é o Canadá. Ele tem um índice de felicidade que, felizmente, supera o PIB, né, como a única dimensão econômica. Para mim, sinceramente, só exportar, ainda que o agronegócio seja importante, mas nosso PIB pode crescer muito exportando soja, exportando álcool, né? Isso não significa que o brasileiro está mais feliz. Um dos indicadores que eles utilizam para ver essa questão do desenvolvimento é o tempo que as pessoas passam se alimentando juntos. Então, tem uma questão específica, o seu filho adolescente come com você na sua casa quantas vezes? Se você prepara a alimentação em casa, então as pessoas já estão antenadas na relevância da alimentação como uma questão cultural e que isso vai trazer mais felicidade. Então, a questão é muito complexa e a gente precisa trabalhar sobre esses diferentes aspectos. Luciana, como é que se muda o comportamento de muita gente na hora da feira, por exemplo? Aquele alimento está feio, já está com uma aparência muito esquisita, estranha, eu não vou levar, mas ele está próprio para o consumo, ele só não está bem na aparência. Como é que se muda esse comportamento? Olha, eu acho que até quem foi para a feira no começo da feira e tinha o dinheiro para comprar e prefere um tomate mais bonito, pode até consumir aquele tomate. O que eu fico chateada é justamente esse tomate que não está tão bonito acabar indo para o lixo porque ninguém comprou. Então, o que eu gostaria era que tivesse mecanismos que as pessoas pudessem ter acesso, né, que fossem doados para algum lugar, ou que pessoas que não tivessem tanto dinheiro fossem realmente só no final da feira para comprar, mas fossem e pechinchassem, e comprassem. Faltam mecanismos? Eu acho que isso é um pouco cultural, sim. Eu acho que falta mecanismos, né? E as pessoas às vezes deixam de comprar porque acham que está ruim, mas não está ruim. Isso é uma coisa muito importante mesmo. Por exemplo, pode estar muito maduro, então se está muito maduro, consuma rápido. Né? Consuma rápido. Essa é uma forma também. Então, como eles citaram, o conhecimento nutricional é importante. Você saber o que comer e como comer. Inclusive, a questão que citaram da obesidade é um fenômeno real de países com transição de renda, onde a renda aumenta um pouquinho. Então, as pessoas começam a comer mais. A primeira coisa que as pessoas vão comprar mais é o alimento, né? Só que elas comem mal. Né? Então, muitas empregadas domésticas comprando salgadinho para os filhos, a Coca-Cola, né? Inclusive, se você fizer um experimento de tomar uma Coca-Cola e de tomar um suco natural e se centrar um pouquinho, você vai perceber que você se sente muito melhor depois de ter tomado suco natural do que ter tomado a Coca-Cola.
É real, o teu organismo responde, né? Então, assim, né? Posso fazer, eu acho que uma sugestão? Sim. Tem um website na internet que chama do Campo à Mesa. Você encontra no YouTube esse canal de uma nutricionista, uma pessoa, na verdade ela é de comunicação, uma jornalista. E ela vai investigar a origem dos produtos. Então ela pega suco de laranja em caixinha. Poxa, vamos ver quanta laranja tem aqui? E ela compara o custo e mostra os benefícios daquele cheio de coisas lá dentro que não são o próprio suco versus o suco original. Iogurte de morango, cheio de corantes e coisas. E ela, de outro lado, faz um iogurte com morango natural. Então, tem muitas dicas sobre alimentação a partir desse questionamento sobre o que comprar, que é bastante interessante. Eu acho que os serviços públicos, de modo geral, a Secretaria da Agricultura, a Coordenadoria de Abastecimento, a Coordenadoria Municipal de Abastecimento, tem, ao longo do tempo, eu próprio participei de várias dessas iniciativas, que são vários tipos de orientação ao consumidor, que vai desde como usar parte não convencional dos alimentos, né, que normalmente você desperdiça, mas que tem um alto valor nutricional, mas que precisa de informação para você saber usar. Mas também vai por outro lado, quer dizer, o calendário de produtos de época, que as pessoas normalmente é uma informação que se perdeu, né? Quer dizer, antigamente, quando as pessoas eram mais tradicionais, mais rurais, elas tinham essa informação. Hoje, que a gente mora na cidade, você não tem ideia de que existe sazonalidade dos produtos. Você quer todo dia ter a mexerica ponca, não só no inverno, mas você quer ter o ano inteiro. Então, mas você adquirir um pouco essa qualidade dessa informação te ajuda a planejar melhor o seu cardápio. E daí você vai ter um alimento mais saudável, mais fresco, né? E mais fresco, mais barato, inclusive, porque ele está em pico de safra. E outra, você vai desfrutar, assim, o alimento maduro, ele está no seu melhor estágio. Né? A gente poder desfrutar disso é um benefício. Claro. Né? Então, às vezes, a gente é levado a comprar um produto verde ou amadurecido artificialmente que perde o sabor, né? Melão, acontece muito isso, por exemplo, porque não tem uma informação né, de boa qualidade. Eu tenho uma coisa que intriga, é que em relação às sobras limpas, a gente vê aí a quantidade de alimentos que sobram mesmo nos restaurantes, nos self-services da vida e tal. Isso tudo depois não pode ser doado, isso acaba indo para o lixo. A lei não permite que se doe, porque pode haver um risco de contaminação. Como é que se lida com essa questão? Tanta coisa pronta, comida pronta, não é resto, é sobra limpa, né? Então, esse é um problema, eu acho que ela vai poder falar melhor do que eu, que é a lei do bom samaritano. Ela está aí há anos, há décadas já, né, então, que se luta por isso. Exatamente. Em países como Canadá, Itália, Portugal, Estados Unidos, essa lei foi promulgada há anos. Tem países que desde a década de 50 já tem essa lei. Como eu comentei com vocês, quando eu quis fazer a ONG, fui totalmente desestimulada, né? Eu entendi que não é que você não pode doar, é que não tem uma lei que protege o doador de alimentos. Então, várias pessoas, empresas, indústrias preferem não doar do que correr o risco... Para não serem responsabilizadas por algum problema posterior. Eu tive uma ideia criativa, economia criativa. Né? Eu peguei para mim a responsabilidade do alimento doado. Então, quando eu fundei a ONG, eu mandei mais de 400 cartas para a indústria e tive resposta zero de todas. Ninguém aderiu ao programa. Do ponto de vista de entregar para você. De me dar o que eles não venderiam, né? Eu consegui apenas hortifruti. Então, no começo da ONG, 100% do que eu doava era hortifruti. Hoje eu já tenho 33% de alimentos industrializados, apesar de não ter sido promulgada a Lei do Bom Samaritano. Por quê? Porque a gente vai encontrando pessoas, a gente vai confiando uns nos outros, a gente vai fazendo as redes, a gente vai se responsabilizando e as pessoas vão confiando em nós. No começo desses alimentos industrializados, eles pediam para eu tirar da embalagem, tirar o nome deles. Para desassociar a marca. Principalmente pão industrializado e colocar em sacolas, né? Bom, hoje eu tenho doadores como Danone doando para mim, né, e que eles me permitem que eu diga o nome até no programa de televisão. E eu acho que isso faz toda a diferença. É enorme. A gente realmente precisa agir de verdade, né? A gente tem que ser o mundo, a gente tem que ser o mundo que a gente quer ver, como dizia Gandhi, né? Não tem jeito, né? Gente, o tempo do programa está acabando, nós temos 3 minutos, vamos abrir aqui para as conclusões sobre o nosso tema.
Adalberto, sua mensagem final, até 1 minuto, por favor. Eu acredito que um dos temas centrais para a gente conseguir solucionar essa questão passa pela conscientização de todas as pessoas. Todos consumimos alimento, todos precisamos. A gente pode ressignificar a alimentação para nós mesmos, na nossa família, e a partir daí se empenhar nesses processos de transformação mais amplos, que vão da infraestrutura de distribuição, eficiência na produção e toda essa possibilidade de colaboração entre os atores, né, como ela acaba de colocar, que viabilizem atender aqueles que não têm condições de acessar atualmente, né? Então, essa consciência é essencial para promover a transformação nessas diferentes esferas. Hélio, sua mensagem final sobre o nosso tempo. Eu fiquei muito contente quando recebi o convite para estar aqui, inclusive com as pessoas com quem eu tive essa felicidade aqui de dividir esse debate. A gente descobre que tem muito ponto em comum, várias linhas, várias entidades, estamos na mesma direção. E eu queria dizer que eu sou um otimista em relação a esse problema. Quando vocês me convidaram, eu fui buscar lá nos meus achados, né, alguns livros, alguns anais de seminário, que são de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, que a gente discutia esse problema. Estão atuais. E eu quis dizer com isso, eu já estava aqui, né, envolvido com isso, e continuo envolvido, e eu sinto assim, o quadro não se alterou socialmente tanto assim, mas eu acho que a qualidade do debate, das questões, ela está se enriquecendo. Eu sinto isso nas instituições, nas pessoas, nos jovens. Eu acho que assim, nós melhoramos a qualidade do debate. Então, nós estamos incorporando elementos mais interessantes para ver o problema na sua real dimensão. Porque se a questão da fome e do desperdício, ela não, no meu entender, ela não pode ser vista como uma questão matemática. Sobrou aqui, faltou aqui, é só pegar daqui e levar para lá. Eu acho que tudo isso que a gente falou é a questão da equidade social, da justiça social, é a questão do padrão mundial de desenvolvimento, é a questão do capital. E tudo isso nós precisamos levar em consideração para encarar isso de frente. Eu fico contente de sentir, né, que estamos crescendo. Luciana, sua palavra final, até 1 minuto, por favor. Ok, adorei estar presente aqui, conhecer essas pessoas pessoalmente, algumas só de nome. A minha opinião é que a gente precisa realmente cobrar políticos mais competentes, realmente, para fazer políticas públicas melhores, mais justas, que eles tenham mais conhecimento, sejam mais técnicos, que a corrupção diminua, que o dinheiro vá para onde tem que ir, porque a gente tem desperdício de tudo, não é só do alimento, é saúde, é transporte, é moradia. Nós temos recursos, temos um país maravilhoso, então, por favor, vamos ter governantes melhores. Eu realmente desejo isso do meu coração, de verdade, e que a gente continue investindo em educação, porque se a gente tem educação e tem uma política boa, que ela é apenas uma ferramenta para a gente viver melhor, apenas e tudo isso, né, é ferramenta para a gente viver melhor, né, que as escolas construam cidadãos conscientes, sabe, e não vaquinhas de currais, para fazer uma analogia. Muito obrigado, minha gente, a vocês pela presença aqui nesse programa Assembleia Debate. Hoje nós falamos sobre fome, perda, desperdício de alimentos. A você de casa que nos acompanhou, obrigado também. Tchau, até o próximo tema.